Se você tem investimentos no exterior, já deve estar sabendo que tivemos uma medida provisória aprovada a partir do dia 1/5 e que ela vai impactar os seus rendimentos, a sua renda, enfim, ela vai ali modificar a estrutura tributária que temos hoje para investimento no exterior e essa modificação vai causar diferenças que são importantíssimas que você entenda quais são ou se de fato a partir de que data, como é que vai ser aprovado, o que está acontecendo, você está desesperado? Fica nesse vídeo que eu vou te acalmar, porque eu vou passar os pontos que já estão claros e os que ainda precisam ser esclarecidos para que você fique por dentro de tudo. Domingo, véspera de feriado, que tivemos o anúncio de uma mudança de tributação para quem tem dinheiro lá fora, investimentos lá fora, no exterior. E a partir do dia 1/5, Dia dos Trabalhadores, já estaria valendo essa medida provisória, porque a medida provisória ela tem força de lei até que revoguem ela. E eles têm aí, se eu não me engano, com a prorrogação aí, 120 dias, 30, 60, 90, 120 dias para poder baixar ou manter essa medida provisória. E o que você, investidor de bolsa, tem que se preocupar com essa medida provisória? Qual mudança de tributação que está sendo apontada ali que você precisa se preocupar? Já vou te explicar, mas se você não quer se preocupar com nada, a decisão mais sábia a se fazer é ter especialistas fazendo tudo para você, que inclusive vão estar sempre atentos e atualizados a qualquer mudança tributária que vai impactar nos seus investimentos. Então, o meu escritório, que eu fundei há 16 anos atrás, meu nome é Alice Porto, caso você não conheça, o meu escritório é contadora da Bolsa Contabilidade, ele faz tanto a parte de bolsa brasileira quanto a parte de bolsa americana. E aí você não precisa ficar se preocupando em entender a fundo cada notícia. É claro que é importante a gente ter uma noção de quais mudanças, o panorama geral, até mesmo as regras de tributação como um todo, mas você não vai precisar ficar preocupando em se aprofundar e estar certo da sua interpretação, porque vai estar sendo tudo resolvido por especialistas. Aí é só você clicar no link aqui da descrição. E voltando à MP. Então, qual é o ponto importante? Esta medida provisória, que como eu disse para vocês, já tem força de lei, é como se ela já estivesse vigente, ela vai trabalhar com dois universos. Ela vai trabalhar com o universo de todos os cidadãos brasileiros contribuintes ali, porque seria a tabela mensal de IR que tem a isenção, foi modificado ali os valores, não é o nosso foco, e no universo de investimentos no exterior, que é o nosso foco. Então essa medida provisória ela está contemplando dois assuntos diferentes. Esse assunto que é a tabela progressiva, a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas o assunto investimento no exterior, vamos entrar em detalhe. Porém, dentro desse assunto investimento no exterior, a gente tem ali três divisões, que na própria MP está bem clarificado, que seria aplicações financeiras, entidades controladas e trusts. Aplicações financeiras é você, sou eu, que tem uma conta numa corretora lá fora, na qual a gente consegue comprar ativos diretamente na bolsa. Isso aí é o que a MP trata como aplicações financeiras. Entidades controladas normalmente são as offshores, então seria você ter uma estrutura tributária por PJ para investir, e trust tem uma similaridade ali, mas também através de PJ. Então essas duas PJs aqui que a MP fala, não vou tratá-las aqui de forma individual, vou tratar mais dessa questão. Nós que somos investidores e que temos uma conta numa instituição financeira que intermedia as nossas operações de NYSE, de Nasdaq e as outras bolsas americanas. O que vai mudar? A MP deixou muito claro que vai existir uma nova tabela, ou melhor, surgiu uma tabela, porque não existia essa tabela ainda, uma tabela de rendimentos, uma tabela de cobrança de rendimentos. E por que não tinha essa tabela? Porque o Brasil tem um acordo de reciprocidade com os Estados Unidos para esses dividendos dos ativos lá fora. E nessa medida provisória, não está falando nada desse acordo, eles simplesmente colocaram uma tabela lá falando rendimentos, cota anual até R$6.000 é 0%, rendimentos entre 6.050 é 15% e acima de 50, 22,5%. Então a gente tem uma tabela nova, muito clara, inclusive ela vai valer para os três universos aqui de exterior, trust, offshore e aplicação financeira, que é o investidor pessoa física, mas a gente vai focar só no pessoa física. Mas a gente tem esse acordo de reciprocidade da pessoa física
física com os Estados Unidos. Então ainda não sabemos se quem redigiu essa MP esqueceu desse acordo de reciprocidade, fez vista grossa, vai esperar os Estados Unidos reclamar, vai esperar a gente protestar. Então, apesar da tabela estar clara e identificada que ela é para rendimentos, não está contemplado esse acordo de reciprocidade, então a gente vai ter que ver ainda como vai ser o desenrolar disso. O segundo ponto é que as vendas dos ativos lá no exterior da Bolsa Americana, eles estão sob o regime de tributação do ganho de capital, que é também para carro, para casa e para outros ativos. Então, eles pegaram a tributação do investimento exterior e falaram, vamos colocar aqui. E essa MP, ela inclusive é justificada de que ela vem para disciplinar a tributação no exterior, porque ela sempre esteve ali, vamos dizer assim, com pouca atenção. Tanto que de aplicações financeiras pessoa física foi cair para dentro de capital, o offshore tinha ali uma estrutura, trust tinha ali outra, então ela quer disciplinar a tributação desses investimentos no exterior. E aí, essa parte da aplicação financeira do investidor pessoa física, que está sob o regime do ganho de capital, que tem a isenção dos 35 mil e 15% para lucro, caso o ganho de capital seja até 5 milhões, o ponto que fica, a grande questão é, essa regra de ganho de capital, ela permanece ou as vendas vão estar deslocadas para ficarem sob essa nova tabela, porque essa nova tabela, ela usa só a palavra rendimentos. Ela não usa em nenhum momento a palavra ganho de capital. Então, também é um ponto que vai precisar ser esclarecido se mantém-se as vendas, junto com a isenção dessa venda, sob o regime do ganho de capital, que é o regime que a gente tem hoje, isenção total de vendas no mês, 35 mil, e isenção para o total somatório de vendas no mês abaixo de 35 mil, não precisa pagar imposto, e quando é acima, o imposto é de 15% para ganho de capital até 5 milhões. Vai ficar ali naquela tabela ou vai ser deslocado para essa nova tabela? Porque se houver o deslocamento para essa nova tabela, a nossa isenção de 35 mil mês passa para 6 mil ano, né? Então é uma mudança significativa aí, e o 15% que era até 5 milhões, ele vai passar para 15% até 50 mil. Então também tem uma mudança ali. Mas o texto não está claro, a interpretação ela está confusa, a gente precisa ver isso tramitar, caso passe o Senado, precisa ver tramitar na Câmara para ver o que vai ser discutido, o que vai ser alterado, o que vai ser redigido, reescrito, porque tem muita coisa que não está clara ali. E o terceiro ponto, esse está bem claro, é o ponto da atualização do custo de aquisição pelo valor do mercado com antecipação do imposto a 10%. Então, independente da venda estar vinculada ao regime de ganho de capital, 35 mil isenção, 15% até 5 milhões, ou vamos supor que vai ser deslocada para essa nova tabela, 6 mil de isenção cota anual, 15% até 50 mil e acima de 50 mil, 22,5%, pagar 10% é vantajoso. Porém, o que seria esse pagamento de 10%? É uma opção, ou seja, é facultativo, não é obrigatório, caso o investidor queira declarar, atualizar o ativo pelo valor de mercado. Então, por exemplo, tem um ativo lá que você comprou a R$10, está valendo R$1.000. Não pretende desfazer desse ativo agora, mas sabe que em algum momento da vida vai desfazer e gostaria de pagar menos imposto, já ir pagando esse imposto devagarzinho para quando for vender o custo de aquisição está mais alto e ter um imposto menor, pode-se utilizar desse novo instrumento que é a atualização do custo de aquisição pelo valor do mercado de 31/12/2022, e aí você pagaria 10%, que é menor do que os 15% do regime de ganho de capital, que é menor do que os 15% ou 22,5% da nova tabela que está na MP. Então, esse terceiro ponto está muito claro. Os dois primeiros pontos ainda precisa de muita discussão, ainda precisa de muito aprofundamento. Não estamos aqui dependendo só de acompanhar as discussões do poder público, mas estamos fazendo as análises individuais também, vendo se existe alguma brecha, alguma individualidade, alguma questão de jurisprudência, alguma questão de interpretação dupla que pode vir a beneficiar o investidor, mas lembrando, caso ela passe, caso seja aprovada e caso essas regras não sejam modificadas, vai valer a partir dos investimentos realizados e rendimentos recebidos a partir do 1 de 2024. Então, para esse ano de 2023, os investimentos nas bolsas americanas continuam sobre a mesma regra, o rendimento não tem IR, porque já é tributado lá, é só fazer a compensação aqui no Carnê-Leão. A venda, isenção 35 mil no mês, 15%, e não existe esse negócio de atualização. E, a partir do ano que vem, repetindo, se for aprovada, é que estariam vigentes
vigentes essas novas regras. Cuidado para as informações que estão sendo passadas nas redes sociais. As pessoas, elas querem surfar na audiência do tema relevante e muitas vezes trazem interpretações equivocadas, porque existe o fato, existe a interpretação do fato e existe a opinião do fato. O fato tá fácil, é só você sair recortando partes da MP ou da nota da imprensa. A interpretação do fato, ela é bem complexa, porque ela vai precisar de fato da clareza de todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, e a opinião, se a interpretação tá errada, já vai ir toda enviesada pro lado errado também. Mas como não está aprovada ainda, não vai gerar nenhum malefício direto por enquanto, porém você fica com aquela informação errada, na hora que é aprovada, de repente vai achar que tá valendo aquilo. Então, cuidado com as informações que estão aí na internet, as pessoas se afobam, se apavoram, criam uma histeria até, e a gente tem que trabalhar com muita cautela, muita prudência, muito rigor, muita cuidado, tem que ter muito cuidado, porque isso vai afetar diretamente nós investidores. Eu também tenho investimentos na Bolsa Americana, tenho uma trust, tenho a conta lá fora, então eu também vou ser impactada em cima disso. Preciso analisar com muita cautela e de fato ver se vai haver alguma mudança nesses investimentos. Se for haver, será mais ali pro final do ano, já contemplando que vai valer a partir do ano que vem. E o que eu sugiro a vocês é ter a nossa assessoria especializada, porque nela a gente de fato vai estar contemplando todas as mudanças caso houver. E se tivermos que fazer algum barulho, porque de fato vai ter alguma coisa muito maléfica, já ative as notificações aqui do canal, porque não só esse tema, como vários outros temas da tributação e temas que não estão sendo alterados e que ainda assim são difíceis de entender, porque é muito detalhe. É muito melhor receber a notificação do meu canal do que da Receita Federal, né? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que está histérico, enlouquecido com essa MP e que não entendeu nada, para mostrar para ele o que ainda está obscuro, que não há como esclarecer agora, de que precisa de análises mais profundas, o que já está claro, para que vocês possam discutir de forma não calorosa, mas sim de forma bem objetiva e calma quais os impactos que pode causar. Vou trazer também a minha opinião mais para frente, quando tudo estiver mais esclarecido. Comente aqui abaixo, MP 1171. Vai ajudar? Vai piorar? Num exame superficialmente, nós vamos ter mais tributação para os investimentos no exterior. E mais tributação não é um bom cenário individual para cada um de nós. Então a gente precisa de fato estar bastante atento a isso. Então me siga nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter. Vou estar sempre passando informações por lá, e contem sempre com a Contadora da Bolsa para desvendar todos os mistérios de tributação de renda variável. 1171. MP 17. O que quer dizer o 71? 171 é golpista. É golpista? Você 171, é golpista lá.